tema que eu mais gosto mesmo são os relatos de contatos com alienígenas. Tem histórias muito interessantes, divisões de OVNIs, né, casos desse tipo, mas eu também tenho publicações científicas e pesquisas sobre mediunidade, experiências fora do corpo, sonhos, toda essa área de coisas extraordinárias que as pessoas contam, eu tenho interesse e eu me meto. Né? Então a gente faz pesquisas em parceria, algumas sozinho, enfim. Sou orientador de mestrado e doutorado atualmente lá na USP, pesquisando esses temas. Então, os meus orientandos estudam essas coisas, né? Estados alterados de consciência, meditação, curas estranhas, esse tipo de coisa. Então, vamos fazer um por um. Vamos começar com os aliens, então. Aparições, esse tipo de coisa. Quais são essas histórias? Como que tu estudou e qual é a conclusão sobre esse campo inicial agora? Bom, isso é muito vasto porque tem vários tipos de histórias que as pessoas contam. Desde visões simples, né, de olhar para o céu e ver uma luzinha passando e a luzinha foi embora, até pessoas que relatam que têm amizade com alienígenas, que os alienígenas aparecem com alguma frequência, supostamente passando mensagens espirituais e coisas assim. Então tem todo um degradê aí de episódios. Quando a gente estuda esses casos, a gente percebe que, independente de qual seja a explicação, a imensa maioria dos episódios não tem a ver com transtorno mental. Porque existe esse estereótipo, né? De que a pessoa viu o negócio porque fumou alguma coisa ou porque tem algum problema mental. Na imensa maioria das vezes não tem. Isso eu não estou falando nem só das minhas pesquisas, tem pesquisas internacionais aí, especialmente da década de 90 e início dos anos 2000, aplicando testes psicológicos que medem transtornos mentais, né? Inventários, enfim, questionários que medem isso, os sintomas de transtorno mental. E você vê que essas pessoas tipicamente não têm transtorno mental. Só que ao mesmo tempo isso não significa que é verdade, que ela viu mesmo, que ela foi abduzida mesmo. Porque se você tira transtorno mental fora, ainda assim sobra um monte de explicações possíveis para um monte desses casos. Então, a maioria dos episódios são farsas ou erros de interpretação de fenômenos conhecidos. No mínimo, a grande maioria dos episódios, sabe? 90 e tantos %. Um monte. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava numa cidade... investigando os casos que estavam rolando lá. E aí meu telefone tocou, falaram assim: Léo, corre aqui agora, tem um OVNI aqui no céu agora, bem baixo. Eu peguei a primeira roupa que eu vi, vesti e corri lá. Na hora que eu saí da casa onde eu tava, eu já vi no céu um objeto triangular muito grande, com duas luzes assim, em duas das três pontas dele. E eu fui correndo ali, já filmando e tal. Fui na direção onde tinha várias pessoas na rua que já estavam apontando, filmando e tal. E no meio dessas pessoas tinha um piloto de avião, e ele tava piscando uma lanterna para aquele objeto, um objeto bem grande mesmo, e ele falando: olha, eles respondem, porque esse piloto sabia código Morse, né, que é aquele código de piscar e tal, e ele piscava falando assim, ó, olá, fazia o olá, piscando, não sei como é que faz, e aí as luzes do objeto piscavam, e ele fala: olha, eles responderam, e eles responderam olá, ele falando como se ele estivesse lendo o código Morse mesmo. E aí, depois de alguns minutos, aquele objeto começou a se afastar. E eu fui atrás, né? Porque eu fui correndo pela rua, assim, sabe? Pulei muro. Porque eu queria ver o máximo possível aquele objeto enquanto ele estivesse visível, né? E aí chegou um ponto que ele se afastou no horizonte e foi embora. Me machuquei todo, enfim. E eu comecei a entrevistar as pessoas, mesmo que eu tenha visto, mesmo que tenha sido filmado, eu comecei a entrevistar as pessoas para comparar os pontos de vista e tal. Passei em todas as casas daquela região, entrevistando todos os moradores. Levou um tempão esse trabalho. E aí tinha uma casa... que o pessoal não me atendia. Eu batia na porta e eu via gente passando lá dentro assim, e o pessoal não abria. Falei, aí tem coisa, né? Sempre que a gente investiga assim, a gente fica atento nessas coisinhas que podem ser reveladoras. Eu fiquei insistindo nessa casa dia após dia até a pessoa abrir. Abriu uma senhora, e ela super com a cara fechada, assim, com o rolinho na cabeça, sabe? E eu falei: olha, a senhora viu alguma coisa? A senhora ouviu essa história de um objeto aí e tal? Ela virou pra trás assim: fulano! Falou um nome. Aí veio um menino de uns 13, 14 anos no máximo, com a cabeça baixa assim. Conta pra ele. Aí ele contou que aquilo era uma pipa que ele fez. Uma pipa de mais ou menos 1 metro e pouco de altura. Que ele colocou luzes de LED nas pontas e tal. Ele foi lá, me mostrou inclusive o lugar que ele amarrou a pipa. Tava lá uma linha arrebentada. Então na hora que eu vi o objeto se afastando, foi a hora que a linha arrebentou. Ela não aguentou suportar. E ele inclusive tava fazendo mais um, porque ele ficou tão animado com o sucesso da noite anterior, né? Daquela vez, que ele já tava pensando na próxima pegadinha. Então, assim, todo mundo foi enganado, inclusive eu. Assim, claro que eu tinha na mente que aquilo poderia ter uma explicação convencional. Mas do ponto de vista de quem tava vendo, era um negócio espetacular.
sabe? E o piloto achou que era um código Morse, e as pessoas na ufologia têm muito essa ideia de que pilotos são super bem treinados, eles conseguem identificar qualquer coisa que vê no ar, né? Piloto é ser humano também, então tá passível de erro também, ainda que sejam pessoas treinadas e competentes, sabe? Então, esse é um exemplo de um erro de interpretação de um fenômeno que enganou dezenas de pessoas ali. E tem coisas que são fraudes, abertamente fraudes, né? A pessoa que tá te contando a história, ela não vivenciou aquilo, ela tá só inventando por alguma razão. Né, pra querer aparecer, seja lá o que for. Mas aí o teu trabalho dentro da psicologia é descobrir as razões que fizeram essa pessoa inventar essa história? Tem muitos ângulos possíveis na psicologia que a gente pode estudar. A gente pode estudar o ponto de vista da pessoa, ou seja, o que aquela experiência significou para ela, como que aquilo impactou ou não a vida dela. Nesse sentido, eu tô focado mais na pessoa do que na experiência.